Olá, seja muito bem-vindo ao Investigador Pode Mais, o podcast do Sindipol. Eu sou o investigador Emerson Oliveira, sou presidente do Sindipol e estou aqui com vocês para falar de um tema muito importante e necessário que impacta diretamente a sociedade e o trabalho da Polícia Civil, que é o sistema prisional, o encarceramento e o Código Penal brasileiro. Será que funciona da forma que está? Será que as cadeias estão superlotadas? Será que o nosso Código Penal atende ao trabalho da Polícia Civil e à sociedade como um todo? E para isso eu estou aqui com o Dr. Paulo, ele que é especialista na área, vai falar aqui para a gente um pouco e falar nesse momento, Dr. Paulo. Boa tarde, seja muito bem-vindo. Fale aqui para os nossos ouvintes um pouco sobre o senhor, um pouco sobre a sua especialidade e qual a área que o senhor milita aí no direito, no ramo aí da advocacia. Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Depende do horário que você está nos ouvindo. Mas eu sou Paulo Crosara, eu sou advogado. Desde que formei há 12 anos atrás, eu atuo na área criminal, tenho uma especialização pela PUC na área criminal. E atualmente eu também estou no Conselho Penitenciário de Minas Gerais, ocupando a vaga de suplente pela OAB. Né? E então, apesar das minhas opiniões serem pessoais, não são as opiniões do conselho, nós somos, né, heterogêneos, tem membros do Ministério Público, membros de outras áreas aí do direito, mas eu também nesse cargo, né, além de advogado, eu também vejo o outro lado das inspeções em presídios e de fazer essa fiscalização. E isso é algo muito necessário, né, doutor Paulo? Tem que vigiar um pouquinho o que está acontecendo nos presídios. Não basta só pegar e encarcerar o indivíduo e deixar lá, né, cumprindo a pena sem acompanhar, principalmente por parte da OAB, por parte do Conselho Penitenciário, como o senhor está falando. Doutor Paulo, como o senhor avalia hoje o sistema prisional brasileiro? A lei de execuções penais, ela prevê ressocialização do indivíduo. O senhor acha que hoje, do jeito que estão os presídios, eles estão cumprindo esse papel de ressocializar o indivíduo para que ele volte para a sociedade melhor e deixe de delinquir? Bom, é uma tragédia, né? Nosso sistema prisional é uma tragédia, não sou eu que estou falando. Tem o famoso julgamento do Supremo que declarou, né, o estado de coisa inconstitucional dos presídios brasileiros, né? Teve ministro chamando de masmorras modernas e tudo. E nessa condição, quando a gente vai fazer a inspeção, é uma coisa muito interessante o que a gente observa, é que existe uma pressão muito forte, né, para os servidores da Secretaria, da Sejusp, né, Secretaria de Justiça e Segurança Pública, que são os policiais penais, mas também os servidores administrativos, de tentar fazer cumprir ao máximo a lei de execução penal, mas você está exigindo um milagre deles pela condição de orçamento e de número de vagas. O CNJ considera que é uma superlotação normal ali, 1,5, 1,6. A gente inspeciona presídio com duas vezes mais pessoas do que deveria. Né? E às vezes o orçamento... Outro dia eu estava num presídio, que eu não vou mencionar qual para não trazer problema pro servidor, que ele falou, olha, sabe quanto que é o nosso orçamento aqui para, sei lá, parte elétrica? Aí ele falou assim, 5 mil por ano, uma coisa assim. Aí ele falou assim, de todo o presídio, assim, trocar todas as lâmpadas, todos os fios, de várias galerias. Então, e como que vocês fazem? Olha, a gente faz do jeito que dá. Às vezes os próprios presos são usados como mão de obra, pega um ali que é eletricista e tudo, para tentar ajustar. Então, assim, boa vontade ali dentro tem. O que não tem é estrutura, não tem orçamento, porque não interessa, né? Quem que é o governador que vai aumentar o orçamento para trazer um conforto para quem está ali, para o que a gente chama de IPLs, né? Um eufemismo para preso. Indivíduo privado de liberdade, preso. Para os IPLs vai trazer, sendo que está faltando dinheiro para saúde e educação. É extremamente impopular. Então, o orçamento é desse tamanho e se exige, né, coloca uma pressão nos policiais penais e nos servidores incrível para que eles façam cumprir e passem todas as fiscalizações que tem. Sim. Doutor, o senhor falou, para deixar claro aí para quem está nos ouvindo, o senhor falou que o ideal é 1,5, 1,6. Isso seria o quê? Não, o ideal é 1,0. Isso é o aceitável. É aceitável, né? De indivíduos o quê?
Como? Explica isso aí por exemplo, a população. Se cabe 300 pessoas naquela unidade prisional, é aceitável até 450, 500 pessoas. A partir disso já é considerado a superlotação. Entende? Então já não é 1.1, né? Você aceita um pouco além. Um pouco além, né? Fica apertado, mas ainda dá para fazer. Coexistir ali. Porque a superlotação, ela afeta tudo. Tudo. Por exemplo, nós temos um programa do governo federal que transfere para os municípios diretamente o dinheiro para ter atendimento de saúde dentro dos presídios, o PNASP. O PNASP é esse programa. O dinheiro vem, o município que tem a unidade prisional se cadastra e o dinheiro vem. Olha, você vai pagar um médico, você vai pagar um dentista, você vai pagar um psiquiatra e um psicólogo. E, então, a equipe do PNASP. Para esse presídio que cabem tantos, você vai colocar uma equipe. Só que está com 2 vezes mais. E o que acontece? Não vai ter atendimento para todo mundo. Então, às vezes, o médico passa o dia inteiro atendendo gente. Mas você vai perguntar para o preso lá dentro da cela e tem 6 meses que não tem atendimento. E tem outra coisa que a superlotação traz. Não tem policial penal suficiente. Não tendo policial penal suficiente, não vai ter escolta. Porque o preso para ir do ponto A para o ponto B tem que ter escolta. Sim. Quando tem falta de policial ainda a gente sofre com a falta de policial. Não vai ter escolta nunca. Então, assim, outro dia eu estava conversando com a médica, ela chegou 8 horas da manhã. Às 11 horas da manhã não tinha atendido ninguém, porque a escolta foi deslocada para resolver um outro problema do presídio. Então, doutor, se no presídio, policiais penais, se não tem policiais para fazer escolta, eles não vão. Por exemplo, o policial penal, ele não vai pegar ele sozinho a viatura e colocar um preso para levar o preso para o outro ponto que precisa ser levado. Às vezes não é nem de carro, não, andando mesmo. Às vezes internamente. O preso não vai andando sozinho, ele precisa de escolta. Essa movimentação interna, falta policial. Então o presídio para. Sim. Porque tem as urgências, aí precisa levar, às vezes um passa mal, precisa levar para a UPA. Aí outro dia a gente viu o problema que aconteceu, os policiais penais odeiam fazer isso, eles evitam ao máximo. Exatamente o que aconteceu outro dia, né? Que teve a notícia aí trágica de que o preso matou o policial, tirou a roupa dele e fugiu usando a roupa dele. Porque é um desconforto enorme. Dentro do presídio você está protegido, né? Aí você vai ali, você e outro, acompanhar um preso, você não sabe se ele está jurado aqui fora, né? Se alguém já tá querendo matar ele, e você vai lá e vai ficar desprotegido com o cara dentro da UPA. Então, tem várias tensões ali dentro do sistema prisional, que a falta de policiais penais e a superlotação de presos causa uma série, praticamente inviabiliza a gente cumprir a lei lá dentro do presídio. E é muito importante essa fala do senhor, doutor Paulo, que eu quero falar aqui com você, que é investigador de polícia, tá ouvindo aqui, ó, conselheiro da OAB, que faz parte aí, né, da fiscalização ali, dentro dos presídios, está dizendo, o policial penal, mesmo internamente dentro do presídio, ele não faz o deslocamento com o preso sozinho. Então você, investigador de polícia, não faça isso. Não coloque a sua vida em risco para poder fazer esse deslocamento, mesmo que seja dentro da delegacia, na hora do flagrante, porque, de fato, o doutor Paulo falou uma coisa interessante. A gente nunca sabe o que está passando na cabeça daquele indivíduo que está preso ali. Então, proteja a sua vida, proteja a vida da sua família, porque senão quem vai ficar prejudicado mais do que você, que vai partir dessa para outra, é a sua família. Tá? Doutor Paulo, a lotação ela é um gargalo muito grande, a superlotação dentro dos presídios. Mas o senhor vê aí que tem outros problemas que são tão graves quanto isso dentro dos presídios e também que afeta diretamente o sistema de segurança pública? Com certeza, as facções criminosas. Acho que é a resposta óbvia. Né? Eu né, vamos dizer assim, entre aspas, jovem, com meus meros 35 anos, tá aí 12 anos advogando, já deu para perceber a mudança de clima dentro do presídio nesses anos. O termo faccionado, né, que era tão difícil de ouvir há 12 anos atrás, hoje é generalizado. Nós temos unidades prisionais dedicadas aos presos faccionados. As facções criminosas de Rio e São Paulo chegaram com força e chegaram com muita força, né? Então, você vê, por exemplo, no sul de Minas, na Zona da Mata, que é mais Rio, o PCC domina. Você pega sul de Minas, Triângulo Mineiro, o
o PCC domina. Então, geograficamente, né, se ali o triângulo fala mais com jeito paulista, isso reproduz até na facção criminosa que domina ali, é o PCC. PCC. Que é o PCC. E isso traz uma série de problemas. Porque você vai, dentro do presídio, vai ter o preso do Comando Vermelho do PCC. Não pode misturar. Se você jogar do Comando Vermelho dentro do PCC, vai dar morte. Tem outras, né? Aqui mesmo, tem a TCP, Terceiro Comando Puro. Sim. Tem aquela aqui da Cabana do Pai Tomás, que é o símbolo que é o leão, que eles são evangélicos. Tribo de Israel, sei lá. Alguma coisa assim. Então, que uma é ligada, né? Eles são ligados ao PCC, ao Comando Vermelho. Nenhuma é solta, assim, independente, né? Então tem que tomar muito cuidado. E eles trazem uma insegurança. Sabe qual é um dos problemas que nós temos tendo muito hoje de segurança dentro do presídio? Drone. Porque a facção tem dinheiro e tem treinamento, pessoas treinadas, para levar a droga por drone. Então, a gente já foi em unidade prisional que eles estão tendo que instalar telas em cima dos pátios, porque eles falam que chega a ter 20 entregas por drone na mesma noite, jogando droga e jogando celular dentro do presídio. E aí vem o outro lado, que eles jogam no meio do pátio, quem que pega e leva para a cela? Né? Porque existe a questão do dinheiro, né? Eu não estou falando aqui mal da carreira de policial penal, mas sempre tem as laranjas podres dentro, né? E todo presídio também tem a área de inteligência para identificar esse tipo de atitude. Eles sabem que isso existe, né? Então, as facções criminosas é um problemão, né? Porque coloca uma coisa que já era falida, né? Você coloca mais uma pressão que traz mais organização entre os presos, mais crimes ocorrendo ali dentro, vários problemas que o Estado vai ter que lidar com isso também. E é interessante o senhor falar isso, que a lei de execução penal, né, ela determina que o preso ele seja acautelado por grau de crimes, por níveis ali mesmo de crime. Às vezes você pega um indivíduo que é um ladrão ali, de um produto de menor valor, e você pega um que é um grande ladrão de banco ou algo nesse sentido, assim como você pega o traficantezinho pequeno ali e coloca junto daquele cara que é um dos líderes de organização criminosa. Existe essa separação, doutor Paulo, dentro dos presídios, no dia a dia, no cotidiano? Isso existe verdadeiramente ou isso só está na legislação? E o outro ponto, o que isso impacta aqui fora na segurança pública quando esses indivíduos são misturados lá dentro, que ele sai aqui para fora, que ele volta para o meio da sociedade? Qual que é esse impacto na segurança pública? Então, na medida do possível, tem as comissões de classificação, sim. Mas é sempre na medida do possível. A superlotação atrapalha tudo, como eu falei antes. Mas tem, por exemplo, a gente foi no presídio que fica ali perto de Ipatinga. Tem uma galeria que é só para presos que a pena passou de 12, 15 anos. E tem os presos que a pena é menor que isso. Os presos que estão no semiaberto. Os presos semiaberto não pode ficar junto com o fechado. Esse tipo de classificação, eles tentam fazer o tempo todo para não misturar. Só que na superlotação, vai faltando vaga, você vai ter que misturar, porque vai faltar, né? Então começa a ter preso de semiaberto, que é periculoso, mas então você coloca ali no fechado, mas o banho de sol dele tem que ser diferente, então ele vai ter só banho de sol a cada 3 dias, porque no primeiro e no segundo dia são os outros presos que vão ter. Então, assim, eles tentam não misturar, mas mistura. Né? Isso que eu falei, não falta, né? A gente tem uma ideia, assim, de que o policial penal, os diretores, eles querem ver o preso sofrer, etc. Tem isso também, né? Assim, lógico que vai ter indivíduos de todo tipo ali dentro. Mas eles tentam cumprir a lei na medida do possível, só que na superlotação isso aí vai ficando bagunçado, no dia a dia não tem escolta, então coloca aqui, vai fazendo ali. Então aquele cobertor, onde ou você deixa o pé de fora, ou você deixa a cabeça de fora. Não tem jeito. Né? E qual que é o problema? Porque no crime, assim como no mundo empresarial, existe uma coisa chamada networking. Né? A gente pode colocar assim. Então, se você coloca presos de periculosidade diferentes juntos, eles vão puxar, né? Onde que as facções se sustentam? É dentro do presídio. Onde que está o exército deles? Nos presídios. E não só nos presídios. São nos presídios superlotados em aqui que o cara não tem direito a nada. Né? Porque é na falta de direitos que a facção vai crescer. Sim. Porque quem que vai garantir o direito deles?
A facção. Então, para quem que o preso, então vai tender para qual lado? Da facção ou para o Estado? Né? Eu tive uma experiência muito interessante de ter um cliente que foi preso em São Paulo. E aí ele foi parar, tráfico de drogas interestadual, e ele foi parar lá na... E ele não era de facção e tudo. E foi parar lá num presídio lá no interior de São Paulo. E aí, o presídio funcionava que era uma beleza. Por quê? O PCC. O PCC coloca ordem, a polícia penal respeita os direitos do preso, porque tem medo, porque sabe que aquela cadeia é do PCC. E o cara, pro preso, é ótimo. Essa que é a verdade. Muita gente não tem coragem de falar isso, mas pro cara é bom. Por quê? A mulher dele visita, pode ir com a roupa que quiser, que ninguém mexe. Ele pode ter a comida dentro da cela, porque, né, aqui no Brasil não é igual nos Estados Unidos. Né? O parente pode levar uma comida para você. Até porque a comida é uma grande porcaria. Então, o parente leva, ninguém vai mexer na sua comida. Então, ele ficou assim... Tinha atendimento virtual. Eu atendi ele lá em São Paulo, de dentro da minha casa. Fala que era 1h30 que ia atender. 1h30, ele estava lá, pronto, internet funcionando. Para ser atendido. Apanhou? Não. Mexeram com ele? Não. Ele falou, você respeita as regras que eles te respeitam. Toda cela tem seu chefe. Você precisou de qualquer coisa, fala com o chefe. Eles te oferecem advogado. Fala assim, você tem advogado contratado? Que a gente tem advogado para advogar para você. Então, para onde um menino que é jogado lá dentro? Às vezes, tráfico ali 10 gramas de cocaína, 20 gramas de cocaína. Você joga o menino lá dentro, para ele sobreviver lá dentro, ele vai ter que entrar para uma facção. E às vezes até do lugar que ele nasceu, fala assim, de onde você é? Ah, favela tal. Então você vai para dentro do Comando Vermelho. Você vai dar dentro do PCC, porque ela é PCC. E já te joga no meio do PCC. Então, o menino que chega lá por 10, 20 gramas, saiu fichado, consegue emprego? Não. Nunca mais. Mas ele já tem o contato. Fala assim, quando ele sai, já fala, olha, se você precisar de dinheiro, eles não obrigam ninguém. Se você precisar de dinheiro e tal, você pode fazer trabalho pra gente. Toma aqui, procura esse fulano, não sei aonde. E entra. O exército deles está lá dentro. Então, quanto mais presos superlotados, quanto menos direito, quanto mais eles tomam tapa na cara de policial e tal, mais você vai empurrar pro PCC, pro Comando Vermelho, e eles vão crescer. Por quê? O que não falta é mão de obra para eles, de gente querendo fazer parte. Doutor, a gente tem visto aqui a criminalidade crescendo, como o senhor mesmo falou, a invasão, né? A gente tem visto aqui em Minas Gerais a invasão das organizações criminosas no Estado e nunca aconteceu isso antes, como tem acontecido no governo do governador Romeu Zema. E aí eu faço uma pergunta para o senhor. Por que a invasão dessas organizações criminosas, por que elas estão se estruturando em Minas Gerais quando elas eram fortes em São Paulo, Rio de Janeiro, como é o caso do Comando Vermelho no Rio de Janeiro, como é o caso do PCC em São Paulo, e por que elas vêm se instalando, que a gente está vendo aqui ultimamente, a disputa dessas facções dentro aqui de BH, região metropolitana, e também no interior do estado. Até mesmo porque eu fui policial penal e quando eu entrei, fui trabalhar em Uberlândia e a gente via, ali a gente tinha contato com presos do PCC, mas para cá não tinha. Por que hoje se espalhou tanto nesses últimos 6, 7 anos? Porque é uma tendência crescente desse período para cá. O senhor consegue vislumbrar algo que trouxe essas facções ou que interessou mais essas facções nesse período? Olha, eu acho que vão dizer assim, mérito das facções, eu vou cuidado com o corte, né? Mas é porque Fique à vontade. As facções de fato se estruturaram, né? Essa mega operação mostrando que o PCC está dentro da Faria Lima. Então não sabia, né? Mas assim, escancarou. Então, a partir do momento que para a guerra entre eles, que uma facção domina o Estado. O Estado de São Paulo experimentou isso ali por volta de 10, 15 anos atrás, que foi a pacificação promovida pelo PCC. Né, que foi aquele salve geral, ficou famoso, que a taxa de homicídio caiu 40% no ano, né, que o governador quis falar que era ele, mas todo mundo sabe que foi o PCC que proibiu, agora para morrer você tinha que pedir permissão, para matar, para morrer, etc. A partir do momento que você pacifica seu território, você vai buscar novos territórios. Eles só querem mais dinheiro, né? Então a lógica é essa, é predatória. Então, a Polícia Mineira sempre foi famosa por ser violenta. Não é só mito, eles de fato, a Polícia Mineira sempre tentou segurar a subida das facções na bala.
Só que a realidade se impõe. É muito dinheiro, é muita organização logística e é muita demanda por tudo, né? A partir do momento que tem muita pobreza, nós temos favelas enormes em Belo Horizonte. Territórios que estão para ser dominados, porque eles descobriram, né, que a favela não é só ponto de droga. A favela consome gás, a favela consome internet, a favela consome água, né, que é a lógica miliciana. Sim. Então, eles vão ver esses territórios como exploração de riqueza, explorar a pobreza, né, para ficar rico. E a partir desse momento que eles se organizam para pacificar os territórios deles, eles vão buscar novos. Chegaram no norte, chegaram no nordeste, e apesar da nossa polícia ter tido essa fama de segurar com base na bala, a realidade se impõe e vai subir, não tem como, vai subir. Enquanto a gente não é um problema só de Minas Gerais, enquanto não solucionar isso, a gente pode tentar que não, enquanto tiver pobreza, enquanto tiver demanda... E interessante o senhor falar isso, que de fato, né, a segurar literalmente na bala. E a gente sabe, né, são exemplos que tivemos aí. A milícia surgiu no Rio de Janeiro como Polícia Mineira, né? Exatamente. Que era que executava o pessoal lá, eles eram chamados de Polícia Mineira. Exato. E aí, doutor, é interessante o senhor falar isso, porque não basta só montar uma blitz, montar uma barreira ou fazer um trabalho como, né, muitos às vezes falam, o trabalho de inteligência, que o trabalho de inteligência ele vai muito além, mas enfim, fazer um trabalho para segurar na bala. O que a gente precisa é de investigação criminal de fato, que a gente precisa que a polícia, no caso a Polícia Civil, faça a investigação criminal e tenha capacidade de investigar. E por que, doutor, que o governador Romeu Zema, ele não investe na Polícia Civil, que é a polícia que faz a investigação? E por que vem essa linha do militarismo, do combate, literalmente o armado de segurar na bala, ao invés de fazer uma investigação criminal que não haverá troca de tiro quando vai se cumprir mandados de busca, mandados de prisões, mas por que a opção, e aí eu falo especificamente aqui em Minas Gerais, do governador Romeu Zema, mas poderia talvez ser um outro governador, mas o caso é ele, por que a opção de investir mais na Polícia Militar em detrimento da Polícia Civil, que é quem faz a investigação criminal e vai tirar as organizações criminosas de circulação? Você falou aí uma questão muito interessante, que aqui no Brasil tem essa divisão Polícia Civil e Polícia Militar, sim, que é um modelo que eu, pessoalmente, sou extremamente crítico. Então vamos acabar com a Polícia Militar, acabar com a polícia? Não, né? É racionalizar, né? Em outros países, né, tem um modelo francês que é tão famoso, que existe a polícia militarizada, que é a gendarmeria, que ela fica restrita a zonas rurais, pequenas cidades e zonas fronteiriças. Mas é uma polícia militarizada de ciclo completo. O que é isso? A polícia que está na rua é a polícia que investiga, ela é de ciclo completo. E nas áreas urbanas, a polícia civil, a guarda civil. Aqui no Brasil a gente criou isso, a partir da ditadura militar. Né, que a Polícia Militar já existia como força pública, mas ela ganhou essa função de patrulhamento diário, né, das ruas e tirou a Polícia Civil das ruas e colocou dentro das delegacias, foi a partir da ditadura. Então, para mim, é uma questão que não bate, é uma conta que não fecha. O cara que está na rua não é o cara que investiga. E tem uma rivalidade entre as forças, até por opções políticas. A gente vai investir mais na Polícia Militar. Então, você cria uma barreira até de inteligência, de troca de informações. Então, o policial militar que está na rua não é o que investiga. A Polícia Civil, que não está na rua, vai investigar. Então, você tem que manter duas estruturas e não acho que é a forma mais racional. Né? A gente viu agora, né, um crescimento no Brasil dessa ideologia do que a gente chama de direito penal máximo, que é essa do combate, mata, que é muito sustentado até por programas televisivos. Né? Quantos aí, não vou citar nomes, mas todo mundo sabe quem que é. Né? Que coloca na tela, olha lá, perseguindo, tem que estar tirando nesse vagabundo. Isso reflete na política de Estado. Né? Porque a gente acha que o combate ao tráfico vai ser trocando tiro com traficante na favela. Quando a gente acabou de assistir que a maior operação contra o PCC já feita na história, subiu o prédio da Faria Lima, não subiu a favela. Para sufocar financeiramente o PCC, teve que pegar 40 fintechs, um nome até chique, 40 fintechs, questão de bilhões de reais, no centro financeiro do país. Então, achar, né, que
que esse enfrentamento, porque você vai dar tiro é na ponta da pirâmide. O traficante que está no morro não ele não, você já viu pé de maconha no morro? Nunca viu. Você já viu cocaína sendo produzida no morro? Nunca. Lá tem fábrica de arma? Não tem. Então tem gente ficando muito rica dando isso pro morro, e é ali que tem. Então é o trabalho da investigação, porque quando você enfraquece a Polícia Civil vira ratificadora de flagrante. Então é a Polícia Militar que chega ali, prende um menino com 10 gramas na esquina lá, 10, 20 gramas de cocaína, leva lá pra delegacia pro delegado carimbar lá. Não, tá homologado flagrante, leva pro presídio. E aí muitas vezes, né, os juízes pegam esses meninos e decreta preventiva. E aí vai lá o menino pro presídio. Então, como que aquela droga chegou ali? Não investiga, porque não é função da Polícia Militar investigar aquilo, de como que a droga chegou ali. Mas se é ela que está recebendo todo o dinheiro, é ela que tá tendo todo o prestígio público e tal, você vira essa questão da prisão por flagrante. Não tem a investigação, né? Então, prende aquele menino, fica enxugando gelo. E como que a droga chegou ali? Quem que mandou a droga para ali? Porque você tem que ter toda uma estrutura muito forte por trás para essa investigação, porque o que a história nos mostra, que por trás disso vai ter gente. Vai ter senador, vai ter deputado, vai ter gente rica, né? Você vai atingir grandes interesse. Grandes empresários e tudo. E aí, gente do Exército, né? Quem já viu aí, pegaram na Espanha, se eu não me engano, né? Avião da FAB levando cocaína para a Europa. Então, você vai pegar gente grande. Então, você tem que ter uma estrutura muito forte para que consiga fazer essa investigação. Se você não fortalece, a gente vai ficar... A Polícia Civil vira essa ratificadora de flagrante da Polícia Militar, que a função da Polícia Militar nem é investigar o que está por trás daquilo. Então, por isso que eu falo que não tem uma racionalidade por trás disso. Então, a gente vê o presídio lotado lá de pequeno traficante e não resolve nada. A gente está alimentando a facção criminosa, né? Aí vai fechar o argumento todo aqui que a gente está desenvolvendo. Exatamente. Aí você pega aquele indivíduo que está ali, que está entrando para o crime ainda, que é o vendedorzinho ali da boca de fumo ali, muitas vezes, você joga ele dentro do presídio. Ele era um indivíduo solto ali, às vezes. Você joga ele dentro do presídio, ele volta faccionado. E com toda uma organização por trás dele. Exatamente. E aí, doutor, muito interessante essa fala, porque, então, não investir em investigação criminal é uma opção, né? É a opção de governo, porque, como o senhor falou, a Polícia Federal, para desbaratinar grande parte do PCC, e eu vi essa matéria, que foi um bloqueio de bilhões de reais, foram bloqueados bilhões de reais dessa organização criminosa, e foi através da investigação da Polícia Federal, as polícias civis fazem as mesmas funções no Estado. Então, quando a Polícia Judiciária, que é a Polícia Investigativa e Judiciária. Isso. Então, quando o governador não investe na Polícia Civil, ele quer dizer o seguinte: não posso investir, senão vai chegar aonde chegou a Polícia Federal, que é nos grandes centros financeiros, que é aonde está o dinheiro, que é o que sustenta as organizações criminosas. Porque, afinal de contas, hoje não é mais na bala, né? Não funciona mais as organizações criminosas, até as disputas delas hoje são pontuais, e o que funciona, o que manda é o dinheiro, contanto que eles vem dividindo, inclusive, territórios, né? Cada um acaba organizando e cada um fica num ponto ali no território. É uma lógica mafiosa, né? É muito interessante que a própria lavagem de dinheiro é um crime que foi criado, né? Porque nós temos o crime que sempre foi crime, né? Homicídio, estupro, roubo, e a lavagem de dinheiro que foi criado. E foi criado como? A partir do Al Capone, né? Em Chicago, que ele literalmente tinha uma rede de lavanderias para justificar os ganhos dele com tráfico de droga. Só que qual droga que era? Álcool. Era o álcool que foi proibido nos Estados Unidos durante, né, a lei seca deles lá. E aí o Al Capone foi, né, talvez a pessoa mais famosa que ficou rica com essa proibição do álcool, porque as pessoas não param de beber porque foi proibido, da mesma que não para de fumar, não para de cheirar e tal. Ele ficou rico. E aí ele foi preso por um crime fiscal. Não conseguiam prender ele, porque não tinha testemunha, nunca, óbvio. Então chegou a Procuradoria americana e falou assim: como que a gente prende ele? Pô, crime fiscal é documental, a gente precisa de testemunha, vamos prender ele. Só que qual que foi o efeito disso? Ele começou a ter uma rede de lavanderia para justificar os ganhos dele. Então a pessoa lavava uma roupa, na nota fiscal saía 10.
Então, ele começou a lavar esse dinheiro. E hoje, então, o crime de lavagem de dinheiro, ele foi criado para sufocar financeiramente traficantes de substâncias proibidas. Sim. Essa é a função do crime de lavagem de dinheiro, que teve as 3 fases de lavagem de dinheiro, né? Primeiro era só para tráfico de droga, depois só para crimes considerados mais graves, foi a segunda fase, e hoje nós estamos na terceira fase, que lavagem de dinheiro é de todo e qualquer crime é possível lavar dinheiro, e isso internacionalmente, né? O Brasil apenas traz para dentro, aqui a última lei é de 2012, né? A última reforma de 2012, a gente trouxe para dentro do da nossa legislação algo que foi definido internacionalmente. A gente não está criando nada, isso tudo é discussão internacional. Está trazendo. Então, o crime de lavagem de dinheiro ele serve para sufocar as organizações criminosas. Inicialmente apenas tráfico de drogas e hoje para qualquer crime que seja. Então, o que é interessante notar, porque a gente traz isso para a operação agora, que na Faria Lima. Você sufoca através do crime de lavagem de dinheiro. É aí que você pega a organização criminosa. A gente tem uma máxima na investigação criminal que é siga o dinheiro. Siga o dinheiro. Então, se você segue o dinheiro, você estrangula ali o poder financeiro, você acaba com organizações criminosas. E aí é o grande problema que a gente está vendo aqui, né, como o senhor mesmo falou, da crescente da criminalidade no Estado, do investimento em uma polícia que não tem o poder de investigação e não tem nem a capacidade. Quando eu falo a capacidade é aquela questão técnica mesmo, porque ela foi feita para fazer o quê? O patrulhamento ostensivo, como o senhor falou. Quando sai lá, desaquartela as polícias militares lá em 64 e o Exército traz elas para as ruas para fazer o policiamento ostensivo, e aí a Polícia Civil, que antes fazia o policiamento ostensivo e a investigação, a Polícia Civil fica só na investigação. E aí começou, né, o militarismo das polícias dentro do nosso país, e aí deixando o que de lado? A investigação criminal. E aí não adianta matar, prender os pequenos somente, que os grandes vão estar por trás, as organizações, empresários, e às vezes não é o cara que é empresário e se tornou bandido, às vezes é o bandido que se tornou empresário, e políticos que a gente sabe, e essa própria prisão aí que a Polícia Federal fez, ela demonstrou o tanto de políticos que há, o tráfico de drogas, o PCC, vem financiando, e não é só em São Paulo, é no Brasil afora. A maior apreensão de armas do Brasil foi dentro do... foi no Rio de Janeiro, dentro do condomínio que mora o Bolsonaro. Você lembra disso? Foi uns 2 anos atrás, a maior apreensão de armas da história do Rio de Janeiro foi lá na Barra da Tijuca. Não foi dentro da... Será que foi uma coincidência? Foi coisa de 40 fuzis, 60 fuzis. E a gente tá falando de financeiramente aqui, é porque as pessoas têm que ter noção que é caro. Sim. Trocar tiro com a polícia é muito caro. Um fuzil no mercado negro, dependendo aí do fuzil, é 50 mil para mais. Sim. Para mais. Então, para você financiar isso tudo, você tem que pagar, todo mundo sabe, o arrego, né? A polícia militar, a polícia civil, né? Igual eu te falei, não critico as instituições, mas todo mundo sabe que tem indivíduos dentro, é muito dinheiro que eles vão acabar aceitando. Tem a corrupção do judiciário, tem a corrupção das polícias, tem a corrupção, tem o financiamento de certas candidaturas. Isso tudo custa muito dinheiro. Se não tem dinheiro, isso tudo desmorona, igual castelo de cartas. Sim. Então, é por isso que eles também estão diversificando, né? Você vê, hoje em dia, igual eu comentei antes, o tráfico de drogas é uma das atividades. Não é mais a única, porque eles perceberam que dá para ganhar muito mais dinheiro de outras formas. E com muito mais segurança e muito mais tranquilidade, muito né? Mais tranquilidade. Usa o dinheiro do tráfico, monta grandes organizações, como foi o caso, inclusive, do investimento nas distribuidoras de combustível. Exatamente. Usou o dinheiro do tráfico para comprar distribuidoras, para poder utilizar isso, para poder lavar esse dinheiro e dar um aspecto lícito para o dinheiro. Isso, é porque até é uma questão de política de Estado. Não dá para investigar e punir todos os crimes de forma igual. Não existe. Você vai focar em algum crime. Na nossa sociedade, quem que é o grande vilão? É o traficante de droga. Sim. Né? O grande vilão. Então, a gente vai investir muito tempo, e dinheiro e energia no combate ao tráfico de drogas. Que é esse crime também que foi criado lá nos Estados Unidos no início do século XX. Né? Ele foi criado também como uma forma de criminalização da pobreza.
né? O problema nunca foi droga, sempre foi a pobreza. E aí, quando a gente desperdiça muita energia nisso, outros crimes vão ficando nas sombras. Não são vistos assim, falsificação de combustível, não vai ter uma delegacia só para isso, como tem para droga. Sim. E o DENARC, né, que é o Departamento de Narcóticos, tem um orçamento grande. Ele não tem orçamento nenhum. Não tem orçamento Não nenhum. existe. Até bom o senhor tocar no assunto. É mesmo? Então errei. É... Mas o que eu falo da energia, assim, você vê que, por exemplo, tem um bônus pro policial que vai lá e apreende droga. Você vê no Instagram, os caras aprendem 100 gramas de maconha e tira foto e tal. Então tem toda uma cultura de que a polícia tá ali para combater o tráfico de droga. Sim. E não outros crimes, né? Então, igual o senhor mencionou aí do combustível que estava sendo usado pelo PCC. Pô, fica nas sombras. Não vem. Quanto tempo até se descobrir isso? Quem que tá olhando isso? Ninguém. Então eles vão diversificando. Mas desculpa, o senhor tá falando do DENARC, talvez eu errei aí. Não, perfeita a colocação do senhor. Foi interessante, sabe por quê? Porque cria-se um departamento especializado, onde esse próprio departamento não tem capacidade de fazer uma investigação mais aprofundada. Por quê? Porque falta investimento. Porque as unidades da Polícia Civil no Estado, as delegacias especializadas, os departamentos, eles não têm verba para investir no departamento. Olha que coisa interessante, parece uma coisa boba, banal, mas as viaturas da Polícia Civil não tem sequer rádio de comunicação. Ah, não? Não tem, porque decidiram em algum momento, ou por falta de verba, ou qualquer coisa, não tem. O WhatsApp tá bom. Aí o WhatsApp com o telefone do policial civil, né? E aí, o doutor Paulo, é interessante o senhor falar esse ponto, que muitas vezes se foca no crime do tráfico de drogas, por exemplo, né? Eu tenho vários colegas que trabalham no DENARC, e eles trabalhando, eles tentando sempre buscar o quê? Seguir o caminho do dinheiro. E eles têm uma grande dificuldade para chegar, muitas vezes, por quê? Pela própria forma e estrutura da Polícia Civil, que é uma forma piramidal, onde fica ali tudo a cargo do delegado de polícia, o delegado tem que fazer tudo, e aí a gente tem esses problemas de chegar no dinheiro, né? Porque se você concentra tudo na mão de um, porque o investigador ele vai a campo fazer as investigações, faz interceptações, enfim, não vamos aqui falar como que são feitas as investigações, mas todo aquele trabalho de investigação que a população não vê e não conhece, mas quando ele chega ali no relatório da investigação dele, que ele passa para o delegado de polícia, fica a cargo de apenas um delegado fazer todos os pedidos, fazer toda a análise daquela investigação, porque afinal de contas ele é o chefe da investigação, fazer aquelas análises, fazer pedidos de quebras, de bloqueio de bens ou de cautelares para o judiciário, e isso acaba demorando demasiadamente uma investigação. E aí acaba não chegando no ponto cerne, que é o que o senhor falou. Muitas vezes não é só ir atrás do dinheiro, mas saber para onde esse dinheiro foi. E muitas vezes ele está investido em outras coisas, contanto que sempre apreende muitos bens, muitos valores. Muitas vezes chegam em empresas e aí não consegue entrar naquela empresa porque a investigação, não houve um investimento do próprio governo do Estado na investigação criminal. E aí, dentro dessa colocação toda, eu gostaria que o senhor nos dissesse, existem algumas boas práticas de outros países que, ao invés de ficar, por exemplo, focado ali no tráfico de drogas tão somente, ele expandiu esse conhecimento, como foi citado pelo senhor mesmo, do Al Capone, à época, que ele traficava, mas ele usava o dinheiro para lavar, usava empresas, a lavanderia, para lavar esse dinheiro, literalmente, que é o que a gente usa o termo hoje, e existe essas boas práticas nos países, outros países que a gente pode trazer, que o senhor vê que falta isso dentro do nosso país para fazer essas investigações? Olha, então, acho que a gente vai ter que voltar nessa jabuticaba brasileira, que é a polícia da diferença, polícia militar, né? Polícia civil, polícia federal, porque é o seguinte, quando fez essa divisão, né, e nós vemos que a polícia civil tem uma falta de racionalidade, a gente vê, por exemplo, que a polícia civil não tem o treinamento necessário e os instrumentos necessários para ir atrás da lavagem de dinheiro. Eu falo isso porque a lavagem de dinheiro é um crime extremamente difícil de se investigar. Não, o céu é o limite na criatividade na hora e muitas vezes envolve até parcerias com outros países. O dinheiro vai para a Ásia, volta, vai para outros lugares, vai para paraísos fiscais, volta, vai para o Panamá, volta. Enfim, é difícil, né? A promotoria tem dinheiro, né? E o Ministério Público hoje investiga também. Eles têm um laboratório de lavagem de dinheiro,
de combate à lavagem de dinheiro. Então, tem pessoas específicas, com conhecimento, com treinamento, só para investigar essa questão da lavagem de dinheiro. Nós vamos no judiciário. Hoje em dia nós temos as varas especializadas para julgar a lavagem de dinheiro. Porque até o juiz, para entender o que ele está julgando, ele tem que passar por um treinamento. Porque é muito jargão, né, de questão empresarial, de finanças. É muito jargão, ele tem que entender coisa de contabilidade. Porque não é fácil investigar a lavagem de dinheiro. Até para você entender o caminho do dinheiro, você precisa de um treinamento específico. E você vê que toda vez que tem lavagem de dinheiro, vem de onde? Polícia Federal, promotoria. Por quê? Não é porque a Polícia Civil não quer investigar, mas por falta de instrumento e dessa falta até de treinamento dos policiais para investigar. Então, quando você vai para fora, por exemplo, países europeus, que não tem essa divisão, né? Tem a polícia militarizada, a polícia civil, mas todas são de ciclo completo e todas investigam. Eles costumam ter esses laboratórios dentro da polícia. Até porque essa separação que é a promotoria que investiga junto com a polícia civil, então essa confusão, esse labirinto que a gente criou aqui no Brasil não é reproduzido muitas vezes. Lá é a polícia que investiga e pronto. E a promotoria, às vezes, faz o papel do delegado, né? Sim. Normalmente é assim. O promotor ou até um juiz faz o papel que aqui no Brasil é do delegado. Então a polícia tem o corpo dela, investiga e tal, e quando precisa do auxílio para a acusação formal, para julgar algo e tal, aí que eles vão atrás ou do promotor ou do juiz, etc. Então, eles têm essa estrutura de investigação. O que não dá aqui no Brasil é que a gente dividiu tudo e asfixiar um pedaço por falta de prestígio, né? Acho que não é segredo que a Polícia Civil no Brasil está perdendo prestígio. Não é só em Minas, mas a gente viu outro dia, saiu um artigo na Folha, né, que o DERIT está asfixiando a Polícia Civil paulista. Né? Foi um artigo... O DERIT, ele é o quê mesmo? Ele é o secretário de Segurança Pública de São Paulo. Qual que é? Ele vem de qual função? Ele é militar, né? Ah. Isso. Então, lá, a Polícia Civil também está reclamando. Isso é um artigo na Folha, eu estava lendo. Então, é interessante mostrando que é um movimento nacional de que a expansão desse direito penal máximo, de tiro, porrada e bomba, vai alocando os recursos para a Polícia Militar. Então, sabe que os militares da Polícia Militar de alta patente, é muita ingenuidade achar que até o governador manda neles. Eles já viraram uma instituição de Estado poderosa o suficiente para ter a própria agenda. Sim. Né? E eles não fazem. Se a Polícia Militar investigar lavar dinheiro, não passa nem pela cabeça deles. Uhum. Então, quando você cria essa divisão, essa jabuticaba que a gente criou na nossa Constituição, que deveria... 88 foi... Né, a data, o momento para acabar com isso que a ditadura, com essa irracionalidade que tinha sido criada na ditadura militar, porque na ditadura não tinha qualquer interesse de combater a criminalidade comum, né? Era a criminalidade política, e para isso eles precisavam dos militares na rua para enfrentar guerrilheiros, etc, etc. Manifestações de rua, os grandes, né, inimigos internos, que eram sindicalistas, etc. Essa lógica não acabou e foi reproduzida na Constituição. Então, é uma continuidade constitucionalizada e criou um problema para nós hoje que a gente tem que a gente vai ter que solucionar hoje, que nunca aconteceu em outros países, né? Então, a gente que saiu do trilho e não voltou. Nunca mais voltou para o eixo, né? E interessante se eu falar, né, o combate à época da ditadura militar aos crimes políticos, ao sindicalismo, né? Imagina, se fosse hoje, nós nem poderíamos estar aqui nesse podcast aqui com o podcast do Sindipol, que é o Investigador Pode Mais. Doutor Paulo, essas explanações do senhor, esse diálogo é muito importante que eu falo para a população, que é muito importante a população entender isso. E a gente vê, o senhor tocou nos assuntos muito interessantes, que é essa jabuticaba, e às vezes o nosso telespectador não entende porque que ele está falando de jabuticaba, gente, porque jabuticaba só existe no Brasil, tá? Para quem não sabe, ela é originária do Brasil e só existe no Brasil. Então, quando o senhor traz esse modelo de polícia, nós temos aqui um modelo de polícia, principalmente dentro da Polícia Civil, e onde o chefe, que é o delegado de polícia, ele já faz concurso para ser chefe. E aqui, sem desmerecer nenhum colega que fez o concurso para se tornar delegado, mas ele se torna chefe e não tem uma preparação ao longo dos anos para manter isso. E aí a gente tem o quê? Buscado só para o lado do direito,
né, o lado jurídico. Tem alguns colegas de outros países que, inclusive, falam o seguinte: então o chefe da polícia é um advogado? Eles perguntam isso. E aí eu pergunto para o senhor, o que faz a Polícia Civil estar tão atrasada na era da investigação, até mesmo porque nós temos até laboratório de investigação e lavagem de dinheiro na Polícia Civil, inclusive a própria Corregedoria da Polícia Civil tem um laboratório também, mas eu falo o seguinte: o que traz esse atraso dentro da investigação, já que a investigação, se a gente for analisar, o trabalho mais refinado e mais especializado que tem que existir é a investigação criminal. E por que a Polícia Civil tem ficado tão atrasada, em detrimento, inclusive, de ganhar visibilidade e notoriedade no trabalho dela, em detrimento da Polícia Militar? O senhor falou uma coisa interessante do laboratório da Polícia Civil que realmente não aparece, né? Eu falo assim pela prática, né? Já laboratório de lavagem de dinheiro da promotoria, da Polícia Federal, várias vezes, e realmente é difícil ver uma investigação da Polícia Civil que chega aí, né? Mas a questão, eu acho que realmente é a opção de Estado, né? De investir numa... É o que traz voto, né? Você vê a polícia na rua, você vê a polícia, né, prendendo essa criminalidade, que é a criminalidade que é mais visível, que é a que incomoda, né? É o comerciante que está sendo assaltado 2, 3 vezes e tal. Então, você investir na polícia militar para aumentar o sensível, para trocar tiro e tal, e prender e matar, traz mais voto, que aparece mais, né? Então, tem essa questão política de aparecer mais. Então, é um problema, porque quando você investe mais na investigação, às vezes demora anos, né? Para você ter o resultado. Aparecer o resultado. Para aparecer o resultado e dá muito trabalho, né? O senhor falou aí da posição do delegado. Isso é outra coisa que, vamos dizer assim, fede, né? No nosso ordenamento jurídico, é velho, muito velho. De onde que vem a figura da autoridade policial, né? Para quem não sabe... você não vai encontrar a palavra delegado no Código de Processo Penal. Sim. É a autoridade policial. De onde que isso vem, o nosso Código de Processo Penal? Lá de 41, Getúlio Vargas. E de onde que ele inspirou o Código de Processo Penal brasileiro? No Código de Mussolini. É um código que tem inspiração fascista. Literalmente fascista, né? Não é o fascista de hoje em dia, que tudo é fascismo. Não, literalmente. Ele pegou o código fascista de Mussolini e mandou fazer um código aqui para o Brasil. E por que eu falo isso? Porque a figura do delegado, ela fazia sentido nessa questão, naquele país mais autoritário, da ditadura varguista. Por quê? Para busca e apreensão, precisar de um juiz autorizar? Nada. Busca e apreensão era o delegado que assinava. Sim. Então, por isso que ele era autoridade policial, porque ele tinha funções que hoje em dia são do judiciário. Prender, quem que determinava que o cara estava preso ou não? O delegado, né? Quem que fazia a busca e apreensão? Às vezes fazia a busca e apreensão e assinava depois. Se encontrou alguma coisa, ele fazia o auto de busca e apreensão depois. E autorizava a busca e apreensão que já tinha acontecido. Isso aconteceu até 88. Sim. Né? Aí vem a Constituição e fala que busca e apreensão, prisões, etc., é a reserva da jurisdição. Só o juiz pode autorizar. Mas até lá, o delegado tinha muitas funções que hoje a gente está no juiz. Então, para quê? Hoje, né? O que o senhor falou, cria uma outra tensão dentro da polícia. Que o cara tá ali, é policial, 10, 15, 20 anos. Aí vem, entre aspas, um menino, recém-formado muitas vezes. Formou com 22, 23 anos, estudou 3 anos, sendo sustentado pelos pais, passa no concurso e assume uma delegacia. Qual que é a autoridade que ele vai ter sobre os policiais? Nenhuma. Né? Porque o policial vai saber muito mais do que ele. E muitas vezes, mas como ele é concursado, formou em direito, não sei o quê, não vai ouvir. Então, você está criando uma outra tensão. Não estou falando que todo delegado é assim, mas tem delegado que é assim. Tem delegado que ouve. Tem policial que vai seguir, que vai acatar, que vai ter uma delegacia harmoniosa. Mas você cria uma estrutura que você possibilita que não seja assim. Né? Quando é assim, que sorte, que bom. Mas às vezes não é. Então, ali dentro vai ter tensões que vão atrapalhar o próprio trabalho da polícia. Então, a figura do delegado, hoje, tem essa figura do advogado, né? Porque em outras línguas nem existe bacharel em direito, né? É lawyer, né? É o formado em direito. Ele vai... Essa figura não faz mais sentido dentro dessa estrutura democrática de que, ainda mais agora com a criação do juiz de garantias, você perde um pouco da função. O chefe da polícia deveria ser um policial. Sim. E por que não é? Entendeu? Porque vem lá da ditadura varguista.
né? E aí é aquela coisa, o senhor quer dizer um policial que tenha iniciado em um cargo, né? Um cargo, por exemplo, de investigador, Tem o de plano de polícia, carreira. e ter o plano de carreira para se tornar o chefe, né? Como em outros países, né? Sim. Todo mundo está acostumado aqui. Eu falo muito do sistema americano, muitas vezes, porque o pessoal vê filme e acostuma ver o sistema americano. Mas lá é isso, né? O chefe de polícia é o policial. Todo mundo gosta daquele Brooklyn 99, Brooklyn Nine-Nine. O chefe de polícia, quem que é? É o policial, né? Chegou um novo chefe na delegacia, é um policial que está mais tempo e tal, que já tem uma carreira, né? Já tem uma carreira, mais experiência e tal. E aí ele é mandado para chefiar aquela delegacia. Porque é o que faz sentido, né? Então, o que eu falo que falta racionalização, são coisas que a gente está trazendo. Olha só, a gente está falando de 41, né? De 64, são coisas que vai virando esse bololô e que foram constitucionalizadas, infelizmente, em 88, que a gente tem que conseguir desembaraçar esse bolo, que infelizmente é difícil, né? Que passa por, né, poderes políticos foram construídos em cima. Sim. Então, o senhor, dentro disso aí, o senhor pode nos dizer que o Código de Processo Penal e o Código Penal, que é de 40, inclusive, né? O também Processo Penal varguista. 41 e o Penal de 40, que já não nos atende mais. Com certeza, mas isso agora, é até piada, né? Porque o direito brasileiro, processual criminal brasileiro, ele é famoso, nós somos famosos por produzir, vamos dizer assim, os melhores processualistas criminais da América Latina. Ou da América do Sul, pelo menos. Né? Os maiores são brasileiros. E a piada é que o nosso Código de Processo Penal é o pior de todos. É o mais ineficiente. A gente produz os melhores, porque não avança. Chama a comissão, fizeram uma comissão e tal, fizeram um projeto excelente e tal. Aí o Anastasia, na época, que era deputado, pegou, vamos colocar pra frente. Não tem vontade política. Não resolve. Não resolve. Entra governo, sai governo, não resolve. Então a gente tá... Aí começam as pequenas reformas. Reforma isso aqui e tal, muda essa parte aqui, muda esses 10 artigos aqui e tal, não sei o quê. Só que vai virando pequenas reformas. Não muda o sentido todo do Código de Processo. E aí não muda nunca, né, doutor? Então fica esse negócio carcomido, velho, que não funciona pra ninguém e a gente não consegue mudar. Sim. Doutor Paulo, nós vamos caminhar aqui para o encerramento agora, né? Esse diálogo foi muito bom, né? Foi algo que passou, inclusive, o tempo bem rápido. Passou rápido porque mesmo. A conversa foi boa, é importante para quem está nos ouvindo aqui entender um pouco de como funciona. Eu gostaria, aí, para a gente encerrar, que o senhor deixasse aí um recado, tanto para aquele cidadão que está nos ouvindo aqui, como também para os policiais civis, em especial os investigadores de polícia, que é o que trabalham nessa investigação e são tão desvalorizados, tão penalizados dentro da instituição, né? Todos os policiais civis, mas em especial os investigadores de polícia. Qual que é o recado que o senhor dá, tanto para os policiais civis quanto para a população mineira em si? Primeiramente, assim, eu gostaria de agradecer o convite, né? E eu acho que a população muitas vezes tem uma visão um pouco prejudicada. Assim, vamos puxar aqui pro lado da Polícia Civil, né? O podcast é da Polícia Civil. Prejudicada da investigação, que é ineficiente, que não pega ninguém e tudo. Mas tem que ver que dentro da Polícia Civil tem muita vontade de mudar, né? Eu tenho amigos investigadores de polícia, que até novos, que entraram agora, que têm vontade de mudar. Então é importante ter essa organização porque é toda uma estrutura, né? A gente está falando aqui, o podcast inteiro é uma estrutura que vem, que é até difícil mudar, que às vezes é culpa de todo mundo, não é culpa de ninguém, né? Então, assim, é importante ver essa vontade de fazer essas reformas, porque é uma questão estrutural. Muitas vezes ali o policial que está na delegacia, ele quer fazer a diferença, ele quer fazer uma investigação melhor, pegar, vamos dizer assim, criminosos do mais alto escalão, não ficar ali só prendendo menino na rua, né? Essa criminalidade de rua, que sabe que aquilo ali é enxugar gelo. Sim. Eles têm essa noção, né? Eles não são cegos. Então, essa reclamação é válida, mas que tem essa vontade de mudar. E eu espero, né, que a gente consiga fazer essa discussão, né, que pisa no calo de muitas pessoas né, tem muita gente que fez carreiras em cima de algo que muitas vezes não faz mais sentido dentro da atual circunstância constitucional da sociedade. Sim. Então, é isso, né? Então, eu espero que
com organização, a gente consiga mudar isso aí. E nós contamos com a OAB, viu? Contamos com o senhor. E para você que nos acompanhou até agora, o podcast Investigador Pode Mais, o podcast do Sindipol, que é o Sindicato dos Servidores da Polícia Civil. Então, ative o sininho, siga a gente nas nossas redes sociais e nos acompanhe e fique atento ao próximo episódio. Forte abraço e até mais.